O filme começa com uma cena do castelo se movendo pelo campo. Em seguida, cortamos para Sophie, uma garota doce que trabalha numa chapelaria. Enquanto Sophie está sentada costurando seus chapéus, as outras garotas saem e a convidam para se juntar a elas. Mas Sophie é um pouco introvertida e recusa o convite. Antes de irem embora, as moças avistam o castelo de Hall e ficam boquiabertas, antes de compartilharem histórias sobre ele. De acordo com elas, Hall é um mago que rouba coração de mulheres jovens e bonitas. Mas Sophie não dá atenção à história. Ela não se importa com magos ou coisas do tipo. Depois que todos vão embora, Sophie coloca seu chapéu e sai para ver sua irmã. No caminho, ela é parada por alguns soldados que acabam se interessando um pouco demais por ela. Eles começam a convidá-la para tomar uma xícara de chá, mas mesmo depois de Sophie recusar, eles continuam insistindo. É então que uma voz fala atrás de Sophie. De repente, um homem coloca a mão em seu ombro, fingindo conhecê-la. Ele então manda os soldados darem o fora e acena com os dedos. E os soldados começam a se afastar completamente contra a própria vontade. O homem então diz a Sophie que vai escoltá-la. Ele está sendo seguido. De repente, manchas pretas usando chapéus começam a sair das paredes. Eles começam a se multiplicar, perseguindo Sophie e o homem estranho. Eles correm por um tempo, mas acabam encurralados. Eles não têm outra opção a não ser andar pelo ar. Depois de um tempo, ele deixa Sophie no trabalho da irmã, dizendo para ela ficar lá enquanto ele limpa a área. E ele também diz: "Essa é a minha garota." Ai, que lindo! E ele também diz: "Essa é a minha garota", enquanto vai embora. Sophie encontra a irmã e conta o que aconteceu, mas a irmã não fica tão encantada quanto Sophie. Ela diz que esses magos e bruxas são todos encrenqueiros e perigosos, e avisa Sophie para ficar longe, especialmente do lendário Hall e da temida Bruxa das Terras Desoladas, que supostamente é a bruxa mais maligna. Sophie então levanta para ir embora e a irmã pergunta se ela pretende passar o resto da vida naquela chapelaria. Ela precisa começar a viver por si mesma. Mais tarde, Sophie volta para a loja quando uma senhora muito misteriosa aparece. Ela começa a provocar Sophie, chamando-a de pobre e dizendo que todos os chapéus são baratos. Sophie, porém, se mantém firme e abre a porta, mandando-a ir embora. A senhora então diz que Sophie é muito corajosa. Afinal, é preciso coragem para enfrentar a bruxa das terras desoladas. Logo, seus capangas aparecem e ela voa em direção a Sophie. Sophie se prepara para o impacto, mas a bruxa atravessa o corpo dela. Em seguida, diz que Sophie nunca poderá contar a ninguém sobre sua maldição e manda Sophie dar lembranças para Hall. Porque sim, o homem misterioso que ela conheceu era o Hall, mas isso a gente já sabia. A bruxa transformou Sophie em uma velhinha, em uma senhorinha. A garota fica chocada, mas mesmo assim tenta manter a calma e pensar numa solução. No dia seguinte, a mãe de Sophie retorna de uma viagem. Ela vai encontrá-la, mas como agora Sophie é uma idosa, ela se esconde em seu quarto. Ela finge estar doente e não parece muito preocupada em ter 4 vezes mais a idade que tinha no dia anterior. Ela tem um plano. Percebe que não pode ficar ali, então pega algumas roupas, coloca comida em um pano e sai de casa. Ela pega carona com um fazendeiro até os arredores da cidade. Depois ela sobe uma montanha, mas percebe que seu corpo agora dói. Ela vê um galho saindo de um arbusto e decide usá-lo como bengala, mas ao puxá-lo percebe que o galho está preso em um espantalho mágico. É um espantalho fofo e Sophie chama ele de cabeça de nabo, porque a cabeça dele é um nabo. Sophie diz ao espantalho para seguir seu próprio caminho, mas ele fica muito grato a ela. Então busca uma bengala para que ela possa utilizar. Com a bengala em mãos, Sophie pede à cabeça de nabo que lhe traga um lugar para ficar e ele sai correndo, ou pulando. Sophie ri sozinha. No entanto, algumas horas depois, Sophie não sorri mais, porque a cabeça de nabo está de volta e ele trouxe um lugar para ela ficar, o castelo de Hall. O castelo começa a se mover e cabeça de nabo mostra a Sophie a porta por onde ela pode entrar. Ela corre atrás dele e mal consegue subir. Seu chale voa no processo, mas cabeça de nabo pega para ela. Com isso, Sophie se despede de cabeça de nabo e entra. Lá dentro vê uma lareira e coloca alguns troncos, antes de se sentar em uma cadeira e se preparar para cochilar. Quando está prestes a dormir, Sophie diz que nada mais pode surpreendê-la. E aí o fogo começa a falar com ela. O fogo, na verdade, é um demônio chamado Calcifer. Calcifer está preso ali por Hall, e é ele quem faz o castelo funcionar. Calcifer menciona que Sophie tem um feitiço horrível sobre ela, e diz que vai ajudar Sophie a quebrá-lo se Sophie o ajudar a se libertar. Mas ela se recusa e acaba adormecendo. No dia seguinte, Sophie acorda com o som de batidas na porta.
É quando um garoto desce correndo as escadas, coloca um disfarce e atende a porta mágica, porque dependendo da cor, a porta abre em um lugar diferente. O homem na porta é o prefeito pedindo que Hall os ajude, pois eles estão prestes a entrar em uma guerra. O garoto aceita o convite antes de fechar a porta. Batem novamente na porta com um convite para Hall. E descobrimos que na verdade Hall tem muitos nomes, porque no convite do rei ele é chamado de Mago Pendragon. O garoto muda a cor da maçaneta e abre a porta para uma cidade enorme. Apesar dos avisos do garoto, Sophie brinca com a porta antes de perguntar para onde leva a maçaneta preta. Mas o garoto diz que apenas o mestre Hall sabe. Ele então diz que é hora do café da manhã e Sophie vai cozinhar. Mas o garoto diz que é impossível. Caosfê só escuta Hall. Mas Sophie ameaça Caosfê e com isso ela consegue começar a cozinhar. O garoto fica impressionado e enquanto Sophie cozinha, a maçaneta fica preta e Hall retorna ao castelo. Ele pergunta quem é Sophie e ela diz que se contratou como faxineira. Então Hall assume o café da manhã e cozinha para os três. Ai, essa cena é tão fofa. Eu não resisto, cara, não dá pra falar de Estúdio Ghibli, porque é muito maravilhoso. Inclusive, não se esqueçam de curtir, se inscrever e comentar se vocês querem mais filmes do Estúdio Ghibli por aqui. Eles se sentam pra comer quando Hall pergunta o que há no bolso de Sophie. Ela enfia a mão e tira uma carta vermelha. É da bruxa das Terras Desoladas. Ela queima uma mensagem na mesa de Hall, na qual a bruxa basicamente diz que vai ficar com o coração dele. Hall então sobe para o seu quarto enquanto Sophie tenta contar sobre a maldição. Mas não importa o que ela faça, a boca se fecha sozinha toda vez que ela tenta dizer. Sem ter o que fazer, Sophie começa a limpar o lugar. Tirar poeira, varrer, lavar, se livrar dos insetos. Em sua limpeza, ela quase apaga Caosfê. Por sorte, Hall salva e diz para Sophie ter mais cuidado com seu amiguinho. Ele então muda a porta para a cor preta e sai voando. Sophie continua limpando, subindo para o segundo andar. E quando abre a janela, vê uma vista deslumbrante. Ela imediatamente vai até Caosfê e diz que ele é incrível. Isso deixa Caosfê super feliz e ele trabalha ainda mais para mover o castelo. Sophie vê algo na lateral do castelo e quando puxa descobre que é o Cabeça de Nabo. Caosfê para o castelo enquanto Sophie lava roupa com o garotinho e Cabeça de Nabo. Enquanto isso, Hall se transformou em uma criatura parecida com um pássaro e está no meio de uma guerra, lutando contra monstros alados. Ele volta para casa mais tarde completamente exausto, antes de retornar à sua forma humana. Caosfê avisa que se Hall continuar se transformando, ele não conseguirá voltar ao normal. Após uma pequena conversa, Hall observa Sophie dormindo. E surpresa, quando ela está dormindo, ela volta para sua idade normal. Hall vai tomar banho e pede para Caosfê esquentar a água. No dia seguinte, Sophie acorda com o som de Hall tomando banho e sai para fazer compras. Porém, durante o passeio, ela vê um dos guardas da bruxa. Bombas começam a cair. É o exército inimigo. Sophie corre para casa com o garotinho e conseguem escapar do perigo. Antes que Sophie possa se recompor, Hall sai do banheiro gritando. Sophie mexeu nos feitiços dele e agora o cabelo dele está vermelho em vez de loiro. Hall diz que está horrível e começa a se transformar em uma massa viscosa. Todo o castelo começa a ser tomado pela escuridão. Hall está deprimido. Sophie tenta animá-lo, mas Hall diz que não há sentido viver se você não é bonito. Sophie se irrita e diz que nunca foi bonita e sai furiosa. Ela fica na chuva e Cabeça de Nabo coloca um guarda-chuva sobre ela. O garotinho chama Sophie para dentro para poder ajudar. Então ela arrasta Hall até o banheiro onde o garotinho limpa. Mais tarde, Sophie traz leite para ele e Hall pede para que ela fique. Hall diz que a bruxa das Terras Desoladas está atrás dele. Sophie então pergunta por que ele tem tantas identidades falsas e por que não se recusa a participar da guerra. Ou por que não pede para o rei acabar com tudo isso. É quando Hall tem uma ideia. Hall diz que Sophie deve encontrar o rei fingindo ser a mãe dele e dizer que seu filho é um inútil completo. Então talvez o rei e a Madame Suliman o deixem em paz. Então Hall faz um vestido para Sophie, coloca um anel no dedo dela com um feitiço de proteção e diz que irá segui-la disfarçado. Com isso, Sophie parte em direção ao palácio do rei. No caminho, um cachorro começa a segui-la e Sophie assume que o cachorro é Hall disfarçado. A carruagem da bruxa também aparece ao lado dela. Ela cumprimenta Sophie zombando dela antes de perguntar como Hall está. Sophie pergunta para onde a bruxa está indo. E ela diz que vai encontrar o rei, porque Hall não é o único feiticeiro convidado. No entanto, quando a bruxa chega até as escadas do palácio, seus capangas começam a falhar. O guarda diz que veículos não são permitidos dali em diante e ela precisa subir a pé. As duas começam a
subir as escadas e Sophie precisa carregar o cachorro que está tendo dificuldade, mas nem de longe tanto quanto a bruxa. A bruxa parece que vai desviver e implora pela ajuda de Sophie. Eventualmente, ambas chegam ao topo e são escoltadas para a sala. Lá, a bruxa se senta em uma cadeira enquanto o cachorro faz Sophie segui-la até uma porta secreta, onde um garoto pede que ela o acompanhe. Enquanto isso, a bruxa é atacada por um monte de luzes e começa a gritar de dor. Enquanto isso acontece, Sophie segue o garoto até encontrar Madame Suliman. Lá, ela percebe que o cachorro não era Hall disfarçado. Ele é o animal de estimação de Suliman. Enfim, Suliman diz a Sophie que seu filho foi um aluno e que era muito bom. Infelizmente, com a guerra acontecendo, Suliman diz que não pode permitir bruxos e magos fora de controle. Então manda trazer a bruxa das terras desoladas que está aos cacos. Suliman a fez voltar à idade original e roubou todos os seus poderes. Ela então diz a Sophie que Hall pode voltar e servir ao rei ou ela fará o mesmo com ele. A Madame Suliman parece simpática, mas ela só parece mesmo. Sophie diz que agora entende por que Hall não volta mais ali. É como estar preso em uma gaiola. Ela diz que Hall pode ser preguiçoso e egoísta, mas é uma boa pessoa que só quer ser livre. Enquanto fala dele, Sophie volta à idade normal por um momento. Suliman apenas sorri e diz a verdade em voz alta. Sophie está apaixonada por Hall. O rei chega, cumprimenta ambas e enquanto ele fala, outro rei entra. O segundo é o rei verdadeiro e o primeiro era Hall disfarçado. Ele fica em sua forma normal, cumprimenta Sophie e eles vão embora. Mas Suliman não vai deixá-los ir tão fácil. Ela invoca uma onda de água e todos começam a flutuar. Ela virou Pennywise. A bruxa se agarra a Sophie, que se agarra a Hall. Suliman invoca faíscas que dançam ao redor de Hall, transformando-o novamente no pássaro. Mas Sophie o traz de volta e eles escapam pelo teto. Eles fogem em uma máquina voadora. E o cachorrinho também vai com eles. Os guardas do rei começam a persegui-los, então Hall os distrai. Ele agradece a Sophie por salvá-los e a deixa para voltar sozinha para Causfey e o castelo. Enquanto isso, Suliman sorri dizendo que Hall acha que escapou, mas na verdade não escapou de nada. Vemos os militares invadindo as lojas de Hall, mas eles não encontram nada, por causa das portas mágicas. Depois de retornar ao castelo, todos dormem e depois de algum tempo, Hall retorna. Mas algo está errado. Causfey olha para ele e fica chocado, dizendo que Hall foi longe demais. Sophie acorda em sua idade normal e vê as pegadas de Hall. Percebendo que algo está errado, ela acende uma vela e vai atrás dele. No quarto, Sophie encontra Hall totalmente transformado em pássaro. Ela diz que quer ajudá-lo a quebrar a maldição, mas Hall diz que é inútil. Ela nem conseguiu quebrar a própria maldição. É quando Sophie diz que o ama, mas Hall voa para longe, fazendo Sophie voltar a ser velha. No dia seguinte, parece que tudo foi um sonho. Sophie acorda com Hall tomando banho e ela pergunta a Causfey qual foi o acordo que ele fez com Hall, mas Causfey se recusa a contar. Hall desce as escadas e ele está de volta ao normal e faz uma piada sobre a bruxa estar ali. Ele então conhece Cabeça de Nabo e diz que ele também está sob um feitiço complicado. Hall usa um feitiço para transformar o castelo em uma mansão, antes de teleportá-los para um lugar onde a Madame Solomon não possa encontrá-los. Hall mostra a Sophie o quarto que fez para ela, exatamente como sua estação de trabalho na chapelaria. Ao entrar, Sophie volta à idade normal, mas seu cabelo permanece grisalho. Hall diz que tem um presente para ela e muda a cor da porta. Ele abre para revelar um campo cheio de flores. Sophie fica boquiaberta. Ela nunca viu nada tão bonito na vida. Está tão feliz que seus olhos se enchem de lágrimas. Hall então mostra uma pequena casa, dizendo que passou os verões lá quando era criança. Mas Sophie vê através da fachada. Tudo isso é apenas uma cortina de fumaça para quando ele foi embora. Sophie diz que quer ajudá-lo. Ela não é bonita e só sabe limpar, mas ainda assim quer ajudar. Hall diz que ela é bonita e Sophie volta a ser velha dizendo que não é bonita. Eles veem um navio de guerra voando à distância e Hall usa seus poderes para sabotar o navio. Sophie tenta fazer algo, mas não dá tempo. Os capangas de Suliman aparecem e os perseguem. Hall leva Sophie para um lugar seguro e mais tarde ela coloca a bruxa na cama, que diz que ela está apaixonada. Sophie suspira e aceita, compartilhando seus sentimentos com quem menos esperava. No dia seguinte, enquanto Sophie faz suas tarefas, o garotinho corre dizendo que alguém entrou. É a mãe de Sophie. Ela reconhece imediatamente e a abraça, chorando e se desculpando. Ela conta que se casou novamente e oferece um lugar para Sophie morar com eles. Mas Sophie diz que está feliz onde está. Então sua mãe vai embora deixando uma bolsa. A bruxa abre a bolsa e pega algo. Um espião. Ela diz que Suliman fez isso antes de jogá-lo em Causfey, que começa a enfraquecer. Enquanto isso, a mãe de Sophie diz ao cocheiro que ela já fez tudo o que a Madame Suliman pediu. As pessoas da cidade fogem por causa da guerra e o garotinho abraça Sophie pedindo que ela não vá embora. Mas ela diz que não vai. Eles são uma família agora. Mais tarde, bombas começam a cair sobre a cidade. Sophie vê os capangas de Solomon cercando tudo. Ela corre para dentro, mas
mas uma bomba está prestes a cair sobre eles. Tudo parece perdido até que Hall surge e os salva. Sophie o abraça e eles entram. Hall revive Calcifer e diz que precisa voltar lá fora. Sophie tenta impedi-lo dizendo que eles devem fugir, mas Hall diz que parou de fugir. Ele encontrou alguém com quem se importa e quer protegê-la. Ai, Estúdio Ghibli, por quê? Por quê? Por quê? Como é que continua depois disso? Me digam. Não tem como. Absolute cinema. Absolute anime. Estúdio Ghibli maravilhoso. Sophie vê Hall lutando e diz que precisam mover o castelo, mas Calcifer não consegue do jeito que está. Sophie evacua todos e retira Calcifer, fazendo o castelo desaparecer por dentro. Depois, todos alimentam Calcifer com madeira, mas está molhado. Sophie o incentiva. Calcifer aceita, mas diz que precisa de algo de Sophie. Ela lhe dá seu cabelo e ele o devora. Calcifer se fortalece e o castelo volta a se mover, ainda que destruído. E Calcifer comenta que poderia fazer ainda mais com os olhos ou o coração de Sophie. Quieto, Calcifer. Oxe, que isso, que horror. É quando a bruxa percebe. Calcifer é o coração de Hall. Ela o arranca do fogo. Sophie tenta impedir, mas joga água, salvando a bruxa e destruindo o castelo. Sophie cai, sobrevive, mas fica devastada. Ela pode ter destruído Hall. O anel começa a brilhar e a guia até uma porta escura. Ela entra e vê as memórias de Hall. O vê jovem pegando uma estrela cadente e comendo-a. Calcifer sai de seu peito. Sophie promete voltar no futuro para salvá-lo. Ela retorna e encontra Hall em forma de pássaro. Ela o beija e pede que ele a leve até Calcifer. Hall está fraco, o castelo quase inexistente. Sophie abraça a bruxa e implora por Calcifer. A bruxa entrega e Sophie coloca o coração em Hall. Funciona. Calcifer é libertado e o castelo cai. Cabeça de Nabo salva todos, Sophie o beija e ele vira um príncipe. Ele aceita a derrota e promete acabar com a guerra. Suliman decide encerrar a guerra também. Calcifer retorna, o castelo agora voa e Sophie e Hall se beijam enquanto voam rumo ao horizonte. Esse filme é muito bom. Esse é o seu filme favorito do Estúdio Ghibli, porque tem muita gente que gosta. Ai, esse filme é muito legal, principalmente quando você vê, por exemplo, o início, quando o Hall fala, finalmente te encontrei. E aí você vê que a Sophie falou pro Hall que eles se encontrariam no futuro. E é muito legal. E tem outra coisa legal também, que o cabelo da Sophie, ele não volta a ficar preto. O cabelo dela fica cinza, grisalho. E aí o Hall fala que gostou do cabelo dela e ela fala, eu também gostei do meu cabelo. E no fim, todo mundo sabe, né? Mas não custa falar. No fim, a maldição da Sophie não era para ela se tornar uma velhinha idosa. No fim, a maldição da Sophie era externalizar aquilo que ela sentia por dentro. Então, a Sophie se sentia uma senhorinha idosa. Então, a maldição da bruxa foi externalizar o que a Sophie sentia por dentro. E por isso que quando ela dormia, ela não era uma velhinha idosa. Porque quando ela dormia, ela não estava pensando isso sobre ela. E por isso tem vários momentos durante o filme que ela vai ficando jovem. Só que aí logo acontece alguma coisa que faz ela ficar insegura e ela volta a ser uma idosa de novo. Porque tem muito mais a ver com a aceitação dela de si mesma do que com uma coisa externa. Era muito mais uma coisa interior da Sophie. E no final, ela quebra a própria maldição quando ela se aceita do jeito que ela é e fica feliz de ser daquele jeito. Esse é um filme muito legal, tem uma mensagem muito legal. Estúdio Ghibli é sempre um prazer de resumir, apesar de que é o primeiro, mas eu espero resumir outros filmes do Estúdio Ghibli. Eu tô pensando bastante em Túmulo de Vagalumes pra ser o próximo, mas isso só daqui a um tempo. Eu tenho ideias de alguns vídeos e aí se for Estúdio Ghibli de novo, só daqui a um tempinho, a não ser que vocês peçam muito. Obrigada por assistirem até aqui, foi muito legal falar desse filme. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Eu tô surtando. Pode dar música aí fora, não pega aqui não. Não, é do roteiro. Ela pra tomar uma xícara de chá. Nossa, legal os caras convidar pra trás. Não, nunca tinha reparado que eles convidam ela pra tomar chá. Lá no Castelo Animado, no comecinho, que tem um soldado que aparece falando com a menina. Ele fica dando em cima dela. Eles convidam ela pra tomar chá. Aham, Ele, ai, tão fofo. Nem é meu filme preferido do Estúdio Ghibli. Ela começa a provocar Sophie chamando-a de pobre. Meu Deus, chamando de pobre. Que ó, insulto. No dia seguinte, a mãe de Sophie no dia, ela pega carona com o fazendeiro. Outra. Sophie cozinha horrível e começa a se transformar em uma massa viscosa. Ela cumprimenta Sophie. Sophie, que? Pira e aceita. Sophie. Eu estou louca.